Olá, vamos terminar hoje então o capítulo 23, continuando aqui então com o discurso do Diodoro, lá no Senado, né? A voz de Diodoro ergueu-se e estava mais profunda em gravidade e força. Tais feridas estavam na carne do senador que enviastes à morte naquele dia. Não com uma espada honesta, não com um estoque embotado, mas com mentiras e condenações, com ostracismo e com silêncio. Porque ele ousara amar sua pátria e ousara tentar salvá-la de traidores, assassinos, ambiciosos e mentirosos. Seu coração partiu-se e não houve conforto para ele. Poderíeis vós confortá-lo, vós que traístes vossa pátria e sustentastes vossos traiçoeiros Césares? Osaríeis confortá-lo, vós cujas línguas envenenaram seu próprio sangue e o levaram à morte? A ele, o único que amava seu país e inocentemente acreditava que também vós amasseis vosso país? Diodoro tornou a bater na estante, e agora pareceu a alguns senadores que o próprio Marte produzira aquele som em seus ouvidos. Deixai-me comover vossos corações, exclamou ele. Ainda não é tarde demais. O curso do império conduz apenas à morte. Senadores, olhai para mim, olhai com vossos corações e não com vossas mentes malévolas. Voltai à liberdade, à frugalidade, à moralidade, à paz, à Roma. Não penseis mais nos que vos elegeram, naqueles cujos ventres exigem, para se satisfazerem, o próprio sangue de Roma, a própria carne de Roma, o ouro duramente ganho de Roma. Não vos inclineis mais diante de falsos Césares, que desafiando nossa própria Constituição, lançam mandatos contra o bem-estar de Roma e colocam-se acima da lei que nossos pais formularam e pela qual empenharam suas vidas, suas fortunas e sua sagrada honra. Roma foi concebida com fé e justiça e na veneração de Deus, e em nome da varonilidade do homem. Devolvei nosso país ao governo da lei e derrubai o governo dos homens. Restaurai os tesouros, retirai nossas legiões dos países estrangeiros que nos odeiam e que nos destruirão num relance, assim que isso sirva aos seus interesses. Repeli as taxas que esmagam os que trabalham dura e industriosamente. Dizei às multidões que devem trabalhar ou morrerá à fome. Arrancai do próprio Palatino as massas de parasitas, aproveitadores e ladrões. Arrancai do Palatino os mesquinhos libertos que dizem sim, sim a César e se inclinam diante dele como se fosse um Deus e não um ser feito de carne humana. Limpai esse local dos velhacos, charlatões e demagogos que declamam frases arredondadas, dizendo que o bem-estar do povo está dentro de seus corações, mas que realmente querem dizer que farão a vontade das turbas em troca de vis aplausos, poder e suborno. Levantou as mãos para eles, numa atitude de premência, e seus olhos violentos encheram-se de lágrimas, enquanto observavam os senadores imóveis.
Romanos, em nome de Deus, em nome de Cincinato, o pai de sua pátria, em nome do heroísmo e da paz, do brio, da liberdade e da justiça, eu vos suplico que restaureis vossa qualidade de guardiães de Roma, que expulseis o usurpador dos poderes que de direito vos pertencem, que impeçais e castigueis todos os que se apoderaram de tais poderes, a fim de perverter as leis de nosso país. Deixai que falem vossos corações romanos, e vosso espírito romano grite contra o oportunista e o corrupto, contra o fanfarrão e os traidores, contra os césares que se ungem a si próprios como reis e mantêm cortes para os depravados e ambiciosos, e contra os que dissipariam a força de nosso povo, a nossa Constituição e nossas tradições. Se voltardes as costas à vossa pátria, ela morrerá, então, e os milhares e milhares de legiões não a salvarão, e os milhares de Césares sedentos de sangue, em vão gritarão contra os ventos. Os olhos percorriam desesperadamente os rostos. Então a cabeça tombou-lhe sobre o peito, e ele saiu do pódio, caminhando vagarosamente, naquele silêncio acovardado, até as portas, e sem olhar para trás. Os jovens soldados que ali estavam, com os olhos fixos nele e os rostos resplandecentes, perfilaram-se e saudaram-no. E ele, voltando para os moços, seus olhos cegos de lágrimas, sorriu-lhes como um pai cujo coração sangrasse. Depois endireitou-se, como um general ferido que morre pela pátria, e retribuiu-lhes a saudação militar. Carvilho Ulpiano precipitou-se para o Palatino em sua liteira. Seu capataz chicoteava os escravos núbios para que tomassem velocidade furiosa, e seu trombeteiro corria diante da liteira, tocando e gritando: "Fazei caminho para o nobre senador Carvilho Ulpiano." As turbas fervilhantes afastavam-se na via Ápia, alvoroçadas, mas havia os que paravam para zombar e cuspir na direção da liteira, cujas cortinas estavam cerradas. Descendo no Palatino, Carvilho subiu aos saltos a longa escadaria de mármore, como um jovem, achegando ao corpo a toga senatorial, o que fazia sobressair seu ventre adiposo. Trazia no rosto terror e sórdida apreensão. Os lacaios e soldados afastaram-se à sua passagem frenética. Os vigilantes dos vestíbulos ficaram impressionados com a sua agitação e prometeram informar Tibério César de que o senador desejava falar imediatamente com ele e pela mais urgente necessidade. Foi admitido na biblioteca de César. Tibério estava languidamente lendo mensagens militares. Levantou seu rosto pálido e frio quando Carvilho Ulpiano apareceu, e seus lábios embranquecidos torceram-se. Disse: "Cumprimentos, Carvilho. Congratulo-me contigo por teres vindo tão junto dos calcanhares dos meus informantes. Deves ter voado do Senado até aqui. Mercúrio emprestou-te suas asas?" Levantou uma taça de vinho até os lábios, sorveu um gole, e sobre a beirada de ouro e pedrarias da taça, seus olhos eram uma geada negra,
cheia de malicioso divertimento. Carvilho foi apanhado de surpresa. Sentiu os joelhos tremerem diante de Tibério e beijou a mão pálida e indiferente que o outro lhe estendeu. Senhor, falou em voz trêmula, já foste informado, portanto não é necessário falar-se na atrevida traição de meu parente por afinidade, Diodoro Cirino. Juro-te, divino César, que se eu soubesse que ele iria agir assim, jamais o teria levado ao Senado. Em suas visitas anteriores à Câmara, como meu convidado, servia apenas para divertir os senadores, e eu pensei que hoje aconteceria a mesma coisa. Mal sabia que meus ouvidos e os ouvidos de meus colegas iam ser atingidos pelas expressões mais traidoras contra a tua pessoa divinal, e que ele iria gritar contra ti e contra teus decretos. Uniu as mãos em gesto de súplica e seu rosto suava de pavor. Ele é meu parente por afinidade, mas eu o denuncio. És homem discreto e de novo eu me congratulo contigo, falou Tibério secamente. Não mandou que o senador se erguesse de sua posição ajoelhada e não lhe ofereceu vinho. Os pretorianos das grandes portas douradas olhavam para Carvilho o piano e seus rostos, como que esculpidos de bronze, mostravam-se imóveis. Tibério contemplava sua taça. Estava sentado numa cadeira de marfim e sua toga branca, bordada com a púrpura imperial, envolvia um homem alto e magro, de rosto frio e absorto, de expressão inescrutável. Então falou, a voz dura e melancólica, como para si próprio. Sou um soldado. Estou rodeado de bajuladores e mentirosos. E nisso, Diodoro diz a verdade. Que venha a ser o elogio derramado e sem compreensão, dado apenas por ambição ou medo? O que é a lisonja, se os lábios que a articulam só o fazem para bajulação, e nessa bajulação buscam proveito? Ouvidos estúpidos são servos de língua ainda mais estúpida. Como soldado, prefiro homens de simples verdades e sem complexidades, que falam com honra e patriotismo. Também prefiro a condenação da inteligência aos aplausos da populaça. Mas onde estão os homens de hoje em Roma? Carvilho, o piano, ouvia-o, incrédulo, umedecendo os lábios que se haviam tornado ressecados de repente. Estava apavorado. Divino César, gaguejou ele, não compreendo. Não, disse Tibério, tu não poderias compreender. Tornou a contemplar sua taça. Como soldado, posso prestar homenagem a Diodoro Cirino. Conheço-o bem. Não é mentiroso e jamais o ouvi dizer uma mentira. Ama sua pátria. O imperador riu, um riso curto e amargo. Só por isso merece a morte. Quem ama Roma agora? Tu, Carvilho, o piano? Eu? César? O senador acocorou-se sobre os calcanhares e estremeceu. Deixai-me dizer isto, falou Tibério calmamente. Césares venais, Césares enlouquecidos pelo poder, jamais tomam, jamais destroem a lei e seu país. O poder lhes é imposto por um povo mau e desprezível, um povo ávido, estúpido e cúpido, egoísta e pusilânime. Onde estão os guardiães da liberdade do povo, então?
vós ficais silenciosos, sois escravos em espírito, sois ladrões e covardes. Mas um povo merece os legisladores que tem. Merece a ti, disse ele. Deuses, ajudai-me, pensou o senador, a mente rodopiando. Mordeu o lábio, tremeu, seu corpo todo fremia. Tibério sorriu sombriamente. O que eu te disse não será repetido por ti, meu caro senador, meu caro e devotado amigo. Divino César, falou o senador com os lábios trêmulos, eu nada ouvi. Bom, é muito triste que mesmo os Césares precisem às vezes ter o desejo de dizer a verdade. É cada barulho que passa aqui. Vou repetir, porque eu nem sei se vocês ouviram direito. Bom, é muito triste que mesmo os Césares precisem às vezes ter o desejo de dizer a verdade. Eu te agradeço pela minha felicidade, Carvilho. Pousou com força a taça sobre o mármore dourado da mesa que tinha ao lado. E não sendo ele homem violento, o gesto foi mais terrível do que o de qualquer um mais veemente. Roma, disse ele, reconheço eu esta Roma de escravos poliglotas, dos citas, bretões, gálios, bárbaros, gregos, assírios, egípcios e a escumalha de todo o mundo? Onde estão os romanos? Perderam sua identidade, perderam sua língua, suas mentes, suas almas, sua virilidade. Que tenho eu a fazer com uma tal Roma? Eu sou homem digno, sou o que meu povo fez de mim. Sou seu cativo, não seu imperador. Não se pode escapar ao mal de um povo degradado. Suas mãos apertaram os braços da cadeira. Estou aqui apenas pelo imundo desejo de uma nação obstinadamente resolvida a suicidar-se. Se transgrido a lei e a Constituição em favor de uma avidez, eles me aplaudem. Se abandonei a esperança de restaurar o tesouro, louvam-me por ter tomado a peito seu bem-estar. Seu bem-estar. Cães e chacais. Fixou os olhos no senador atônito, que se humilhava servilmente diante dele. Houve então um imenso e envolvente silêncio na grande biblioteca. Os soldados estavam perfilados como estátuas cegas. Então, Tibério tornou a falar. Apesar disso, é tarde demais para a verdade. E os que falam a verdade não têm o direito de viver em Roma. Portanto, Diodoro Cirino deve morrer. Como ousa ele falar a verdade em tal nação? Fez um sinal ao capitão da guarda, que se aproximou, saudando-o. Irás imediatamente, capitão, à propriedade do tribuno Diodoro Cirino, e dir-lhe-ás que seu imperador, seu general, não tem mais necessidade de seus serviços, e que, nesse caso, ele tem de obedecer. Apesar de si próprio e de sua traição, Carvilho Ulpiano pestanejou. Sabia o que aquilo significava. Diodoro estava recebendo ordem para se atirar contra sua espada. O capitão saudou, girou nos calcanhares,
fez sinal a 2 soldados para que o acompanhassem e deixou a biblioteca. Carvilho permaneceu de joelhos, a cabeça baixa. Tibério sorria perversamente, olhando para ele. Está feito, disse. E novamente, congratulo-me contigo, Carvilho Ulpiano. Meus informantes eram homens inferiores, metidos à sorrelfa no Senado. E eu, como o Deus que fizestes de mim, não podia acreditar muito nas palavras deles. Diodoro precisava ser condenado por um de seus iguais. E tu me prestaste esse serviço. O senador ergueu a cabeça e Tibério fez um gesto de assentimento. Sim, compreendo, disse o imperador. É do costume confiscarem-se os bens daquele que denuncia César e fala traiçoeiramente. Mas eu estou disposto a ser misericordioso. Decretarei que a fortuna de Diodoro permaneça com sua viúva e seus 3 filhos. Aplaude-me por minha compaixão, Carvilho Ulpiano. O senador estava dominado pelo desalento. Seus olhos foram observados pelos olhos glacialmente frios de Tibério. E este tornou a assentir com a cabeça, dizendo: pensaste, não é mesmo, que como meu devotado amigo e adorador e denunciante do traidor que falou contra mim, eu te recompensaria com as propriedades de Diodoro Cirino. Ah, vamos, Carvilho, tu és homem muito rico, e eu te recompensarei em ocasião que considerar própria, à minha maneira, mas não com a fortuna de Diodoro, e não em tal medida. O senador estava doente de desespero, desapontamento e também porque sentia sua degradação. Não era homem inteiramente perverso, teria preferido viver em paz, em agradável luxo. Nem por um instante pensara que Diodoro, excelente bastante para atacar senadores, tivesse passado o limite da segurança. Afinal, Diodoro era estimado por Tibério pessoalmente, e o senador sentira satisfação ao ouvi-lo atacar os outros senadores, muitos dos quais ele não tinha em bom conceito. Tinha mesmo exibido Diodoro aos seus rostos astuciosos, na certeza de que eles sabiam que o imperador o admirava. Mas Diodoro falara contra falsos Césares em tal tom e implorara ao Senado que se voltasse para suas antigas leis e prerrogativas, que Carvilho se sentira em tremendo perigo também. No caminho, entretanto, considerara que Tibério o recompensaria com as propriedades de Diodoro. Não esquecera Íris, e de cada vez que havia, desde que a família voltara para Roma, seu desejo por ela se tornava como uma fome desesperada. Inclinou a cabeça diante de Tibério. Depois gaguejou. É realmente muita compaixão do divino César não deixar como mendigos os filhos de Diodoro, que é nobre e tribuno. Mas a esposa de Diodoro é uma liberta e foi outrora escrava dos pais dele, viúva de um antigo escravo, que também fora liberto. É assim? Tibério franziu os sobrolhos. Carvilho olhou para ele ansiosamente e um pouco de saliva surgiu a um canto de sua boca lasciva. Sim, César,
Diodoro inventou uma falsa genealogia para ela, de forma a não ofender seus amigos de Roma e a ti. A carranca de Tibério fez-se formidável. Tamborilou com os dedos sobre a mesa, pensativo. Depois, involuntariamente, seus olhos fixaram-se no senador, que se remexia no chão, em sua excitação e ansiedade. Ah, disse o imperador, e é uma bela mulher, a tal Liberta? Das mais belas, majestade. Tibério sorriu. E tu serias o tutor dos filhos de Diodoro, e particularmente de seus cofres? E quererias que eu revogasse a liberdade da bela esposa de Diodoro e que a desse a ti, em sinal da minha gratidão? Há anos eu a desejo, majestade, desde que a vi pela primeira vez em Antioquia. Ela é a própria Afrodite. Tibério estudou-lhe o rosto, impassivelmente. Depois disse: amanhã baixarei um decreto, resolvendo que a esposa de Diodoro seja tutora de seus filhos e da fortuna do pai deles, e que o nome dela e sua falsa genealogia sejam inscritos nos livros públicos de Roma. Carvilho ficou a olhar para ele, boquiaberto, os olhos exorbitados, os braços caídos ao longo do corpo. Estava cheio de terror e vergonha. Tibério, então, ergueu sua taça da mesa e atirou o conteúdo no rosto do senador. Aqui tens, disse-lhe, tua justa recompensa, meu nobre senador. Como diz o velho ditado, plantou, colheu. Muito bem. Ficamos por aqui. Seguiremos no próximo vídeo com o capítulo 24, que dessa vez é curto e será um vídeo inteiro dele, tá bom? Espero vocês então, para me acompanharem, tá bem? Um abraço, muito obrigada. Por favor, não esqueçam, tá? De deixar seu like, se possível um comentário também, tudo aquilo mais que vocês já sabem que eu peço, tá bom? Tchauzinho.